e amém. Glória a Deus, queridos. Nessa passagem, Jesus estava na região da Judéia, há algum tempo ministrando para o povo e para seus discípulos. Até então que a mãe de 2 discípulos, ela se achega até a presença de Jesus, como nós lemos ali. Ela pede para Jesus que Jesus conceda um lugar, um lugar de privilégio para os seus 2 filhos, assim, no seu reino, no reino de Jesus. Nós podemos ver nessa passagem, que como toda mãe, ela deseja que os filhos estejam, num lugar de bênção, que eles estejam num lugar, alto, num lugar de governo. E a gente pode compreender aqui o sentimento dessa mãe, mas vocês podem notar na resposta de Jesus que ele fala, não sabeis o que pedis, você não sabe o que você está pedindo. Então hoje eu queria que nós pudéssemos entrar numa conclusão juntos sobre viver um evangelho de segundas intenções. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Quando nós falamos de intenção, nós falamos, vendo da palavra no latim intentio, nós dizemos ação de estender, tensão, compreensão ou esforço. Ou uma intenção, ela é tudo aquilo que você se esforça, para adquirir ou para fazer. Só que uma intenção, uma primeira intenção, ela tem o seu esforço baseado num propósito, E uma segunda intenção, ela é baseada naquilo que não é o propósito. Então eu queria falar com vocês hoje, ministrar na vida de vocês, sobre nós vivermos um evangelho de segundas intenções. Nós vivemos um lugar, uma prática da qual não é a verdadeira, da qual é uma segunda opção. Hoje eu queria falar alguns tópicos aqui, queria ministrar na vida de vocês, para que nós possamos entender que hoje existe um propósito a ser cumprido. Assim como eu falei na minha última ministração, ficou bem claro, nós entendemos que nós fomos eleitos, nós temos um propósito a ser cumprido, e a escolha é nossa de cumprir esse propósito. Então hoje eu queria continuar a minha mensagem, dando um caminho, dizendo para você que o reino que nós ministramos, o reino que nós servimos, ele tem um dono, a noiva, ela tem um noivo. Nós precisamos hoje entender que nós não podemos fazer aquilo que é a nossa vontade, aquilo que nós queremos. Nós temos uma direção, um direcionamento. Nós temos uma palavra que embasa as nossas decisões. É por isso que hoje eu quero ministrar para vocês e tirar, qualquer dúvida que corresponda a você executar uma prática com alguma segunda intenção, querendo, assim como essa mulher, a mãe dos 2 discípulos de Jesus, fazer algo, se chegar até na presença de Jesus com alguma intenção, com alguma segunda intenção, algo que vai te privilegiar, algo que vai te beneficiar, assim como ela quis, nesse caso, que esses 2 filhos sentassem um à esquerda e à direita de Jesus no seu reino. Hoje eu queria que vocês entrassem no entendimento de que nós não podemos viver um evangelho de segundas intenções, um evangelho onde nós somente somos beneficiados, Essa não é a chamada que Jesus tem para a nossa vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então eu queria aqui fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual a sua intenção hoje? O que tem movido a sua vida hoje? Se você parasse para pensar comigo, qual a intenção que você está nesse lugar hoje? O que te trouxe até aqui? Será que você está em busca de uma bênção? Você está em busca de um milagre, de uma cura? Você está em busca de uma restauração financeira? Eu queria que você pensasse comigo nesse momento, que você refletisse o que te trouxe até aqui nessa noite. Nós precisamos compreender aonde nós estamos, para o que nós estamos fazendo e para onde nós iremos chegar. Se nós não entendemos por que nós estamos aqui, o porquê nós viemos até aqui essa noite, não tem como a gente sair daqui transformado. Vocês podem dizer um amém? Então eu queria que você nesse momento refletisse o que te trouxe aqui nessa noite. Será que foi buscar uma esposa? Será que foi um relacionamento? Será que foi a presença de Jesus, a glória, como eu já disse, um milagre? Solteiros aí estão sorridentes, glória a Deus, permaneçam no foco em nome de Jesus, Então, à espera de um milagre, isso mesmo, mas Deus é fiel, Ele fala que a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar, então,
Glória a Deus. Então, o que motiva seu coração para buscar mais de Deus? Qual que é a sua motivação hoje de vir aqui na celebração, de ir na quarta, na célula? Será que é somente por ter um ambiente bacana, pessoas legais, brincadeiras? Ou será que lá no seu coração você tem o que tem movido a sua intenção, como eu falei antes, é uma verdadeira busca pela presença de Deus? Será que nós temos hoje entrado em um lugar onde nós queremos estar somente porque é um lugar bacana, um lugar onde tem jovem, tem uma bagunça? Ou será que nós estamos vivendo verdadeiramente aquilo que Jesus nos chamou, Então eu queria entrar nesse lugar com você hoje. Queria que vocês abrissem sua Bíblia em Mateus 11, 29. Abre lá comigo, um pouquinho para trás, Mateus 11, 29. Não precisa pôr no telão, a gente lê aqui. Aleluia, Jesus. Quantos acharam? Diga amém. A Bíblia diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acheis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Embasado nesse versículo, e naquela questão que eu perguntei para você, o que tem movido seu coração no dia de hoje, eu queria te perguntar: qual o fardo que você tem carregado? Será que se hoje você está aqui nesse lugar cansado, exausto, se você tem muitas vezes dificuldade, ou você tem, poxa, eu preciso ir para a igreja hoje, poxa, eu preciso ir para a célula hoje, será que realmente você tem carregado o fardo de Jesus, ou você está carregando o seu fardo, a sua vida, as suas coisas? Porque a Bíblia, ela é bem clara, ela diz que quando nós andamos na presença de Deus, quando nós andamos na verdade, o fardo é leve, nós encontramos descanso para a nossa alma. Então, se hoje você está aqui cansado, enfadado, se você está aqui de saco cheio, eu queria hoje levar você até esse lugar em que você repensasse qual é o motivo, o que tem motivado o seu coração em hoje estar aqui nesse lugar. Será que realmente nós temos vindo à igreja para buscar mais de Deus? Será que nós temos vindo até esse lugar para buscar a presença de Deus? Ou será que nós temos vindo aqui para receber simplesmente uma bênção, e aí quando nós recebemos, nós viramos as costas e vamos embora? Nós esquecemos de Jesus, nós esquecemos dos nossos compromissos, Então hoje eu queria que você pensasse nisso, qual o fardo você tem carregado? Queria falar com vocês, se você não está carregando o fardo de Jesus, se você hoje está cansado, você está carregando algum fardo? Você tem na sua vida hoje algumas situações que tem trazido um cansaço, que você não consegue, você tem dificuldade em fazer, em realizar? Você precisa hoje repensar se Jesus realmente está nisso. Então, embasado nessas perguntas que eu fiz para você, nesse lugar, em qual o seu propósito, eu queria hoje compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que são 4 comportamentos que te afastam do propósito. São 4, tem muitos outros, mas hoje eu quero pegar nesses 4 principais, que são comportamentos que hoje te tiram a intenção do seu coração de buscar a verdade, de buscar a Deus pelo que realmente Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, eu queria compartilhar com vocês, um primeiro comportamento, que é um comportamento de oscilação de sentimento e de espírito. O que significa isso? Oscilação de sentimento e espírito. Pessoas que hoje andam numa gangorra espiritual, que ora tão bem, um dia tão bem, estão profetizando, estão rompendo em fé, e no outro dia estão para baixo, estão cabisbaixo, estão tristes, querendo sumir,
Hoje, se você está nessa situação, você precisa repensar, né? Deus hoje nos chama para manifestar o reino dele, e nós precisamos ter uma constância. Nós não podemos hoje andar a nossa vida, levar a nossa vida como uma gangorra, né? Pessoas que hoje estão bem, fazem planos, projetos disso, daquilo, né? Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e amanhã já está desistindo, já entregou os pontos, né? Pessoas que oscilam, pessoas que começam a sua caminhada, têm começam tudo aquilo que fazem bem, né? Poxa, olha, nós temos, né, exemplos, pessoas que começam bem e no meio da caminhada elas começam a desanimar, e daqui a pouco ela já abandona. Então hoje eu queria compartilhar um pouco para vocês sobre isso, oscilação de sentimento e de espírito. Gostaria que vocês abrissem Tiago 1, capítulo 1, versículos 7 e 8. Abre lá comigo. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim: não pense que tal homem que receberá coisa alguma do Senhor é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, se hoje você tem praticado algumas coisas, se hoje o seu comportamento é de uma pessoa assim instável, que ora está bem, ora está mal, ora está feliz, ora está triste, você precisa hoje repensar, né, o propósito, a verdadeira intenção do seu coração. Porque você precisa hoje viver um evangelho de constância, um evangelho aonde você prioriza as coisas de Deus, aonde você estar aqui nessa noite, aonde você estar envolvido numa célula, em um ministério, é um prazer para você. A Bíblia falou lá em Mateus que quando nós carregamos o fardo de Jesus, ele é leve, ele é prazeroso. Você tem prazer em fazer as coisas para Jesus. Se hoje você não está nessa situação, você precisa rever, você precisa repensar o seu evangelho, a forma que você tem levado a sua vida, porque nós não fazemos as coisas para mostrar para as pessoas, nós fazemos para glorificar a Deus. Se nós estamos na obra de Deus, se nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo, não é para mostrar para as pessoas, é para mostrar para Deus, é para fazer para Deus, porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, é Ele que nos recompensa. Quando estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, se pessoas que vivem numa constante gangorra espiritual, a hora está em cima, a hora está embaixo, num dia falam algo com tanta convicção que é capaz de arrebatar a todos junto com ele, mas no dia seguinte está deprimido e pensando em abandonar tudo. Seu comportamento dura 1 ou 2 semanas, né? Um dia está com muitos planos e outro dia está querendo sumir. Isso se chama um comportamento de oscilação, né? Oscilação de sentimentos e espírito. Pessoas em que os sentimentos atrapalham, pessoas que tomam atitudes precipitadas, embasado nos seus sentimentos, porque numa situação, né, no calor da hora, começa a decidir as coisas e depois olha para trás e viu que fez cagada. Então hoje Jesus te chama para viver um evangelho pleno, um evangelho de constância, onde você não toma suas decisões embasado no seu sentimento. Se você está feliz, então você vai ganhar cidades e nações, e se você está triste, você vai ficar dentro de casa. Não, o evangelho, o reino de Deus, ele precisa ser proclamado, não independente do seu bem-estar, do seu sentimento. Se você está triste, se você está alegre, Jesus, ele quer ser manifestado através de você. Essa é a palavra que Jesus deixou para nós: tome a sua cruz e me siga. O que é tomar a nossa cruz? É renúncia, é deixar o nosso sentimento de lado, para que o sentimento das outras pessoas, para que o reino de Deus seja estabelecido. Nós precisamos hoje sair desse lugar de inconstância ministerial, de que nós começamos, né, no ministério, numa célula, seja onde for, na nossa casa, no nosso casamento, pessoas que começam um propósito: não, eu vou começar a ler a Bíblia, né, ler o primeiro dia, depois no outro dia, o que se quer? Nunca mais viu a Bíblia, está lá cheia de pó, só pega a Bíblia para vir na igreja, né? Isso é um comportamento de inconstância. A palavra de Deus nos diz que se nós falamos, a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não.
né? Um homem de Deus, ele tem que ter uma palavra sim, sim, não, não. Se hoje você falou, não, eu vou ler um capítulo, que seja um por dia, faça-o, porque você vai estar investindo em você. Se você deixar de ficar no Facebook 10 minutos por dia e ler a Bíblia 10 minutos, você já vai estar ganhando. E não é você quem ganha, é o reino quem ganha. Porque quando uma pessoa vier para conversar com você, você não vai falar para ela do que o Facebook está falando, do que as redes sociais estão falando. Você vai falar para ela do que a palavra de Deus ministrou no teu coração. Você vai falar, olha, eu estava lendo aqui no livro tal. E você ministra na pessoa, por quê? Porque você está cheio. Nós precisamos hoje sair desse lugar de oscilação. Por que nós passamos tanto tempo na frente de um celular e nós não conseguimos passar 20 minutos com Jesus? Você não consegue fechar a porta do seu quarto e gastar 20 minutos com Jesus? Hoje Jesus nos chama para viver uma verdade. Você não precisa mostrar para ninguém que você é o espiritual, que você engrossa a voz quando você ora, que você fala, meu Deus e meu Rei, meu Pai. Você precisa ter um caráter forjado com Jesus. Você precisa de intimidade. É isso que você precisa: estudar a palavra, orar, jejuar, ministrar nas pessoas, porque assim você vai manifestar o reino de uma forma espontânea. Você não precisa se esforçar para falar de Jesus para alguém. Se você tem uma vida de intimidade, isso é colocado de dentro para fora, assim como nós cantamos, de dentro para fora até me consumir. Se você tem uma vida íntima com Jesus, assim que você chegar na frente de uma pessoa, isso vai saltar, essa vida, esse rio de vida vai jorrar através de você, e Deus fará grandes coisas na sua vida. Por isso hoje, meu irmão, né, eu estou aqui, uma palavra que Deus, Ele me quebrantou. Saia desse lugar de inconstância, saia desse lugar. Jogue, se for preciso delete o Facebook, se for preciso jogue fora o teu telefone, mas seja uma pessoa que gasta tempo com Deus. Seja uma pessoa que gasta tempo na intimidade. E você pode escrever o que eu estou falando, não sou eu, é a palavra. Você vai sair desse lugar instantaneamente. Se você tiver uma vida íntima com Jesus, você não vai mais ser uma pessoa inconstante. Você não vai ser uma pessoa que ora está pensando numa coisa, ora está em outra. Agora eu quero comprar um carro, agora eu quero comprar uma bicicleta. Você não sabe para que lado você vai, você está perdido. Não existe uma intenção verdadeira no seu coração. Então hoje, repense o evangelho que você tem vivido. O segundo ponto que eu queria ministrar na sua vida nessa noite é de um caráter inconclusivo. O que significa isso? Pessoas que iniciam as coisas, mas não terminam. Pessoas que começam, mas não finalizam. Pessoas que começam o curso. Quantos aqui já começaram o curso de inglês? Levanta a mão aí, não precisa ter vergonha não. E quantos desses terminaram? Só o professor terminou ali, ó. A classe no primeiro dia estava a coisa mais linda, parecia essa igreja, né? Tinha umas 80 pessoas. Na metade do curso só tinha 2, no fim só tinha o Emerson. É por isso, porque nós temos um caráter inconclusivo. Se nós começamos uma coisa, nós devemos ir até o fim. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que o construtor, antes dele construir uma obra, ele precisa sentar e calcular se ele vai ter dinheiro para o material, se ele vai ter força para terminar a obra, se ele vai, ter condições de finalizar essa obra. Porque, trazendo isso para a nossa vida, para uma aplicação pessoal, tudo aquilo que nós vamos iniciar na nossa vida, nós devemos sentar, pensar, buscar a direção de Deus, se nós iremos terminar. Porque senão, sabe quem é envergonhado nessa situação toda? Não é você, é o reino de Deus. Quando você começa em um ministério e 2 semanas depois você não vai mais no ensaio, você não persevera, você não corresponde ao seu líder, não é você que está envergonhando o seu líder, você está envergonhando o reino de Deus, porque Deus nos chamou como homens de caráter, como pessoas de integridade. Então hoje você precisa repensar qual o evangelho que você tem vivido. Será que você não está aqui nessa noite buscando simplesmente uma bênção, ou você vai passar a sua vida de sábado em sábado entrando nesse lugar falando para Deus: eu quero, como se Deus fosse uma pessoa que vem aqui no sábado com um saco de presentes e distribui para você e vai para casa, vai ser feliz? Não, gente.
O evangelho verdadeiro, ele precisa ter renúncia, ele precisa ter correspondência. Você precisa hoje corresponder ao seu líder. Se você está numa célula, você precisa mostrar por que você está aqui. Você não pode continuar a viver uma vida assim de inconstância, uma vida de começar as coisas e não terminar. Nós precisamos hoje vigiar o nosso comportamento, porque quando nós falhamos, quando o nosso caráter falha, não é a nós que ele envergonha, é a Deus. Porque nós estamos aqui, eu estou aqui hoje ministrando a palavra de Deus. E se lá fora eu for uma pessoa de má índole, de má caráter, o que as pessoas vão falar? Nossa, o Júnior fez isso, o Júnior fez aquilo. Não, eles vão falar: olha, o Júnior que fala lá na igreja Abundante Vida, está aí enganando os outros, está aí falando mal dos outros. Porque sempre primeiro é o reino de Deus. As pessoas lá fora, quando elas querem atingir, elas vão atingir o reino de Deus. Deus não está preocupado com o seu caráter, com a sua, meu Deus, me fugiu a palavra agora, reputação. Obrigado, amor, te amo. Espírito Santo na minha vida ali, ó. Deus, Ele não está preocupado com a sua reputação, Ele está preocupado com o seu caráter. Porque muitas vezes na nossa vida nós precisamos deixar a nossa reputação de lado, para que o caráter de Deus ele seja evidenciado na nossa vida. Terá certas situações em que você sofrerá ataques na sua reputação, mas essa situação não pode determinar o seu caráter em Cristo, a sua identidade. Você pode sim lá fora ser chamado, de doido, de maluco, que fala um monte de coisa, de caluniado, mas isso não muda nada, porque nós vivemos para a honra e glória de Deus. A minha reputação não interessa. Eu não luto pela minha reputação. Eu sou o primeiro a falar: estou errado mesmo, preciso mudar mesmo. Mas o que nós temos que ter hoje é um caráter forjado em Cristo. Um caráter onde nós chegamos para as pessoas e nós manifestamos a vida de Cristo sem ao menos falar uma palavra, sem ao menos falar: vamos lá na nossa igreja. Não, você mostra para as pessoas que Deus é contigo nas suas atitudes, na forma em que você fala com as pessoas, na forma em que você lida com as situações, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida social. Hoje nós precisamos entender e começar a construir em Deus, em Jesus, um caráter aonde nós começamos as coisas e nós terminamos. Amém? Glória a Deus. Então, recapitulando, nós devemos sair desse lugar de oscilação de sentimentos e espíritos. Nós precisamos parar com essas coisas de começar e não terminar. Nós precisamos sair desse lugar, porque esse lugar não glorifica a Deus em primeiro ponto, e em segundo ponto ele não beneficia a nós. O nosso caráter, ele é desvalorizado quando nós fazemos isso. O terceiro ponto: pessoas que vivem de aparência. Ai, Jesus. Pessoas que vivem de aparências. Abre lá comigo sua Bíblia, 2 Coríntios 4, versículo 7. Todos acharam? Diz lá: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo é de Deus e não de nós. Essa palavra nos fala que o nosso verdadeiro tesouro está dentro de nós, não está na nossa aparência. A Bíblia nos fala que o reino de Deus ele não vem com aparência visível, ele não está nem aqui nem ali, ele está dentro de nós. Então qual é esse poder, qual é esse tesouro que nós temos dentro de nós? É o reino de Deus, é a vida de Deus, é a eternidade que Ele pôs no coração do homem. Hoje, pessoas que vivem de aparência, pessoas que compram o que não precisam para mostrar para as pessoas. Não, deixa eu reformular isso aqui. Compram o que não precisam com o dinheiro que não têm para mostrar aquilo que não são. Pessoas que vivem de aparências,
pessoas que precisam mostrar para as outras que são melhores através da sua aparência. Eu acredito que todos aqui, né, a não ser os jovens, talvez que nasceram aqui já, mas a grande maioria aqui veio grande do Brasil já, né? E até estava comentando com uma cliente essa semana que uma coisa que eu admiro muito nessa terra, algo que eu gosto muito na cultura deles, é isso, que eles valorizam muito pouco a sua aparência, né? Se você anda na rua, né? Aqui em Epson a gente vê pessoas de pijama na rua, você olha, meu Deus, de pijama, cara, né? Podia pelo menos colocar uma bermuda, um chinelo, sei lá. Então, hoje, né, é uma cultura que eu admiro, porque lá no nosso Brasil a gente sabe que se nós chegarmos de uma calça de moletom, uma roupa mais simples, aonde quer que nós formos, seja para um restaurante, aonde você vai gastar o seu dinheiro, as pessoas te olham, muitas vezes você sofre preconceito, né? Você sofre as pessoas falando mal de ti, elas não querem atender. Você vai num banco, por exemplo, onde você não está bem trajado, né? As pessoas nem vêm te atender, te deixam lá mofando, você fica lá 2 horas esperando. Então hoje, né, é um ponto negativo do Brasil e um ponto positivo daqui, que as pessoas aqui, elas não ligam para a aparência, né? Elas não estão interessadas na roupa que você está vestindo. Você pode conversar, eu converso com os nossos clientes, pessoas milionárias, ele olha dentro do seu olho, ele não te olha com uma cara de desprezo, ele te trata de igual para igual. E nós devemos trazer isso para a nossa vida, né? Esse comportamento lá de fora nós devemos trazer para a nossa vida. O que é levar uma vida de aparência? É mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. É você querer mostrar para as pessoas uma pessoa espiritual, sendo que você não gasta tempo com Jesus. É você querer mostrar para a pessoa que você tem dinheiro, sendo que você está quebrado. A conta lá no banco está só a misericórdia de Jesus, e você está aí, né? Então hoje, Jesus ele nos chama, Jesus tem uma chamada bem linda, uma chamada de simplicidade, uma chamada de humildade. Não interessa a sua conta no banco, não interessa aquilo que você pode me oferecer, interessa que você é meu irmão em Cristo, e nós precisamos enxergar-nos uns aos outros assim, não pelo que as pessoas podem nos oferecer. Como eu falava, né, segundas intenções. Quantos de nós aqui já nos aproximamos de pessoas com segundas intenções? A não ser da minha esposa, né, que foi necessário, né, irmão? Então tá perdoado. Mas uma segunda intenção, ela revela um caráter obscuro, ela revela algo que não provém da parte de Deus. Ela revela um comportamento onde o caráter de Deus, ele não é exposto, porque tudo que anda na luz provém da parte de Deus. E quando nós temos segundas intenções, parou o retorno aqui. Quando nós temos segundas intenções, nós estamos querendo ter um esforço pela nossa própria vantagem, pelo nosso próprio bem-estar. Nós queremos algo em troca de alguma coisa. Isso é ter uma segunda intenção. Então, se hoje você está aqui buscando ter algo em troca, sim, nós devemos desejar, nós devemos ansiar, né? Ter uma vida próspera, ter uma vida financeira, ter uma vida espiritual. Nós devemos ansiar todas essas coisas, mas a Bíblia nos ensina que é buscar primeiro o reino de Deus. Se nós colocamos algo na frente do reino de Deus, já está errado. Nós já estamos com uma segunda intenção. Se nós estamos hoje num relacionamento, não querendo o que a pessoa, né, nossa, desculpa aí, irmãos, aqui eu tomei um susto aqui. Ajeita aí, técnico de som. Amém? Se nós estamos hoje buscando relacionamentos com as pessoas, querendo algo em troca, isso não provém da parte de Deus. Deus hoje ele anseia que nós estejamos, né, buscando ter intimidade com as pessoas por aquilo que elas são, não pelo que elas podem nos prover. O que eu venho falando desde o começo, nós devemos buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Somente assim nós entraremos em um lugar onde Ele vai falar: meu filho, você realmente não precisa mais de nada, toma. Pega tudo que é teu, porque o seu coração não está mais nas coisas, está em mim, nada mais, porque hoje você tem a presença de Deus, o seu foco é Deus, as coisas estão para trás. É aí quando Deus vai começar a liberar portas de trabalho na sua vida, oportunidades, é aí onde Deus vai começar a movimentar a sua vida. Mas hoje você precisa entender que é Deus em primeiro lugar,
que são as coisas de Deus. Hoje, se você priorizar ir para um trabalho ou gastar tempo com Deus, você já está com uma segunda intenção. Você já colocou Deus em segundo plano. Deus, Ele quer a primazia de tudo. O que é a primazia? É o primeiro lugar. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus na sua vida, seja o seu carro, seja o seu trabalho, tem uma infinidade de coisas, seja a sua esposa, seja a sua bicicleta. Se isso tirar a presença de Deus, se você chegar numa situação em que você precisa optar, ou eu vou com Deus ou eu vou para cá, já errou, já está tudo errado. Deus, Ele precisa ter um lugar no seu coração, onde Ele fala, você para tudo, fala: Deus, estou aqui para te ouvir. Entra no seu quarto, fecha sua porta. É esse o lugar que Deus quer conquistar na sua vida nessa noite. Quando estão entendendo, diga amém. Glória a Deus. Muitas pessoas, para manter sua reputação, perdem a sua integridade, né? Pessoas que não têm identidade, pessoas que vivem uma vida de aparência, são pessoas que não têm sua identidade forjada em Jesus Cristo. Uma pessoa que precisa mostrar para outra o que ela é por o que ela tem, ela não tem integridade, ela não tem uma vida com Deus. Porque se hoje você chega numa situação de precisar mostrar para uma pessoa aquilo que você tem, você já não tem nada. Nós mostramos a vida de Deus na nossa integridade, no nosso caráter, na nossa decisão. Deus, eu decidi viver para você. Aquele que coloca a mão no arado, não tira mais, não olha mais para trás, ele trabalha. Não importa a situação, dificuldade, problema, situação. Se você está na presença de Deus, aquilo que eu falei no início, se você está trabalhando para Deus, não importa a situação da sua vida, Deus irá trazer o descanso para você. Ele vai trazer a vitória para você no tempo certo. Ele vai trazer para a sua vida um descanso. Não importa, você está cheio de problema, de trabalho, de um monte de infinidade de coisas, mas você está em paz. Porque a definição de paz não é a ausência de problemas. A definição de paz é você estar bem com Deus, é você estar com o Deus de paz. Se você tiver a presença dele na sua vida, pode estar acontecendo uma guerra lá fora, você sai por aquela porta e você anda entre meio à guerra, porque você sabe em quem você tem confiado. Amém? Integridade vem da palavra inteiro. Nós precisamos ser inteiro em Deus. Você não se achega até Deus porque você tem uma boa reputação. Você não tem um lugar de honra com Deus porque a sua reputação é boa, porque você é conhecido, porque você é popstar. Você não se achega até Deus porque você é alguém. Você se achega até Deus quando o seu caráter, ele é um caráter íntegro. Porque Deus não olha, Deus não vê como os homens vê. Os homens, eles olham pelo exterior, mas Deus, ele esquadrinha o coração. A palavra diz lá em Jeremias, deixa eu abrir aqui para você rapidamente, não precisa abrir. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ou seja, por que você tem levado uma vida querendo mostrar aquilo que você não é para as pessoas? Se Deus fala que Ele esquadrinha o coração, cabeção, Deus sabe quem você é. Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Você não precisa mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Você pode, Deus quer que você seja quem você é. Deus quer que você flua aonde você foi chamado para fluir. Deus quer que você haja na área que Ele já separou para você. Então não queira se maquiar, não queira viver uma vida aonde Deus não te chamou. Saia dessa zona de mostrar para as pessoas que você sabe orar, que você sabe ler a Bíblia, que você sabe isso, que você sabe aquilo. Você não precisa mostrar. Deus, Ele olha o seu coração. Se você fizer uma oração do seu coração, é isso que Deus olha. Tem um verso que fala que não existe oração poderosa, dela eu tenho aversão. Existe um Deus poderoso que ouve a minha oração. Ou seja, nós precisamos hoje, a igreja entrou num lugar onde a aparência é mais importante do que a essência. Nós precisamos entender que Jesus, Ele quer ser adorado pelo que Ele é,
Ele é o teu Salvador, Ele restaura a tua casa, Ele restaura a tua família, Ele restaura os teus planos, os teus projetos, mas você precisa entender que você não pode ter segundas intenções com Jesus. Você precisa saber o que você quer, você precisa ter clareza na sua mente, você precisa ter propósito. Você não pode titubear em dois pensamentos, como eu falei. Se você está trabalhando para Deus, assim o faça, não olhe mais para trás. Saia dessa vida de querer mostrar para as pessoas que você pode. Nós sabemos que bem no fundo a gente não pode. E é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos juntos, porque juntos Deus vai nos aperfeiçoando, juntos nós vamos crescendo em Deus. Mas se você já chega com algo formado de não, eu sei, como que Deus vai trabalhar? Deus não trabalha onde há orgulho, onde há soberba. Eu não lembro quem falou, foi um pregador, mas ele fala que o orgulho, uma pessoa orgulhosa, ela é pior que uma pessoa possessa. Sabe por quê? Porque o demônio, ele tem temor a Deus. Você ora, você bota a mão na cabeça e ele sai. Mas o orgulho, ninguém de fora pode repreender. Somente você, no seu coração, pode decidir sair desse lugar de orgulho. Você pode decidir se humilhar. Você pode decidir se jogar aos pés de Jesus. E aí Ele entra para te transformar. Por que hoje muitas pessoas não conseguem receber, as coisas da parte de Deus? Porque elas não decidem, elas têm uma segunda intenção. O seu coração é orgulhoso, amargurado. Elas não perdoam, não existe mais a prática do perdão. A igreja perdeu a prática do perdão. Me fez isso, eu não olho mais para a cara. Fez aquilo, eu atravesso a rua, não quero mais saber. Gente, a gente precisa sair desse lugar. Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados para restaurar, para remir, para guiar pessoas. Nós não podemos andar com isso no nosso coração, com esses sentimentos. Nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que Jesus entre e tire tudo aquilo que não pertence da nossa vida. Amém? Estamos cansados de ver inúmeras vezes Jesus debatendo com os fariseus, um povo que era considerado uma das castas mais rígidas da época. Eles preservavam a lei, eles sabiam de cor, eles porém só não faziam uma coisa, que foi o que eu falei na minha ministração passada: eles não praticavam. O que eu falei, de nada vale você saber a Bíblia de capa a capa se você não pratica, se você não põe em prática na sua casa, no seu trabalho, na sua vida ministerial. Não adianta você saber muita coisa de que pouco importa. Não adianta você ter uma infinidade de conhecimento e isso não prestar para nada, você continuar a mesma coisa. Pessoas que ficam na internet discutindo: Jesus vem antes, vem depois, a igreja vai antes, vai depois. Você precisa ter a sua convicção. Teve a sua convicção, amém, bola para frente. Precisa trabalhar pelo reino. A gente não pode nos prender num lugar onde a gente só quer discutir, onde a gente só quer debater. A palavra, ela tem que transformar a nossa vida. O entendimento, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Porque Jesus é Ele quem nos liberta. O nosso papel sim é buscar o conhecimento, mas se esse conhecimento não libertar a gente, de nada adianta. Não adianta se a palavra de Deus não estiver vivificada dentro de nós. Como que a gente quer pôr em prática? A gente passa 6 dias da nossa semana buscando os nossos planos, os nossos estudos, os nossos projetos, buscando as nossas coisas. Aí a gente vem na igreja aqui, no 7º dia, levanta as mãos e quer que Deus desça o céu dele, que Deus cure, faça milagre, faça restauração. Sendo que a gente passa a semana toda procurando a nossa vida, procurando o nosso eu, e não procura Deus. E aí quando a gente chega aqui no sábado: Deus, eu preciso daquilo, Deus precisa daquilo. Deus está lá em cima olhando e falando: cara, você precisa me buscar. Para que eu possa te entregar alguma coisa, eu preciso confiar em você. Tem um versículo que a minha esposa gosta muito, que é lá em Salmo 27, diz assim: que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Jesus, Ele só vai compartilhar os segredos dele com você quando Ele tiver o seu coração. Ele não pode e Ele não vai
mostrar, trazer uma clareza para você, enquanto você não tiver uma vida de intimidade com Ele. O nosso relacionamento com Jesus deve ser igual ao nosso relacionamento com as nossas esposas. Para quem tem esposa aqui, para quem não tem, espera em Deus, enquanto vai treinando com Jesus. Deve ser um relacionamento íntimo, não deve ser um relacionamento onde nós viemos aqui no sábado, levantamos a mão. Não, nós precisamos conhecer a Deus, assim como Jó, passa por tudo aquilo. Jó é um exemplo para nós, do dia para a noite. Ele perde tudo, ele perde seus filhos, ele perde as suas riquezas, ele perde casa, terras, ele perde tudo. Ele para embaixo de uma bananeira, se coçando com um caco de telha. Você pode se imaginar numa situação dessa? E mesmo assim, ele falava que ele não negava o Deus dele, que ele confiava que se Deus deu tudo aquilo para ele, ele daria novamente. E nós muitas vezes, nós perdemos um trabalho e a gente já se apavora. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O dinheiro não vai dar. A gente já sai negando a Deus. As pessoas vêm perguntar para nós: e aí, qual que é a sua religião? Estamos aí, sei lá. A gente já nega a Deus na primeira, já nega o reino de Jesus na primeira. Jó, ele é um exemplo para nós, sabe por quê? Porque lá no fim da sua vida ele fala que antes, quando ele era rico, quando ele tinha todas as coisas, ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas hoje, ele, naquela época onde ele é restaurado, onde a família dele é restaurada, onde a casa dele é próspera novamente, fala que ele não conhece mais a Deus só de ouvir falar. Ele conhece Deus porque ele viu as obras de Deus na vida dele. Uma permissão de Deus passar por isso tudo. Por que Deus primeiramente deixou Jó passar por isso tudo? Porque ele sabia que Jó podia. Então, se hoje você tem algumas lutas que você está passando, é porque Deus sabe que você pode atravessar. Mas você precisa se agarrar com Ele. Você precisa buscar nele as forças. Porque se você for buscar na internet, em pessoas, se você for depender de mim, se você for depender de pastores, se você for depender das outras pessoas, você dificilmente conseguirá atravessar essa luta. Você precisa depender de Deus. Esse é o próximo ponto que eu quero falar. Pessoas que dependem de outras pessoas. Pessoas que dependem de serem aceitas. Pessoas que, se você não cumprimentar, elas viram a cara e não te olham mais na cara. Pessoas, às vezes você nem viu, você passou batido, a pessoa já olha: não me cumprimentou, não vem mais na igreja. Gente, nós não dependemos de pessoas, nós dependemos de Deus. A nossa vida precisa estar alicerçada na dependência de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Não interessa se você está no meio de 1 milhão de pessoas ou de uma, a sua dependência tem que ser em Deus. Não interessa se você serve um copo d'água, se você ministra a palavra, se você ministra o louvor, ou se você está aí sentado. A nossa dependência tem que estar em Deus. Nós estamos aqui hoje reunidos para glorificar o nome de Jesus. Mas quando nós somos realmente provados, quando o nosso caráter ele é provado, é lá fora. Eu costumo falar que é muito fácil você ser luz no meio das luzes. É muito fácil você iluminar no ambiente onde existe uma multidão de luzes. Mas e lá fora? Será que você tem sido luz para as pessoas que te cercam? Será que o seu testemunho realmente tem falado de Jesus? Ou as suas práticas têm denunciado uma outra pessoa que não é Jesus? Será que lá fora, no seu trabalho, na sua vida, no seu casamento, você tem glorificado a Deus? Ou você tem glorificado a outra pessoa? Será que as suas atitudes, elas são tomadas em Deus ou no seu eu? Nós realmente precisamos repensar o evangelho que nós estamos vivendo. A Bíblia nos fala que a igreja atravessaria um tempo de apostasia. Só que eu não vou atravessar isso, em nome de Jesus. Quantos aqui não vão atravessar? Diga amém. Glória a Deus, porque isso depende de nós. Mas se nós continuarmos nessa vida de sábado após sábado, culto após culto, celebração após celebração, célula após célula, chegar e sair da mesma forma que nós entramos,
a gente vai passar o nosso tempo, vai passar a nossa chamada, vai passar a nossa oportunidade. E aí? Porque a presença de Jesus, ela não está na sua vida, porque se ela tivesse, você já entraria daquela porta para dentro pulando, sabe? Nós precisamos hoje entrar nesse lugar. O Espírito Santo ministrou isso. Nós precisamos viver o Evangelho verdadeiro. Nós não podemos passar a nossa vida. Nós temos 2 pontos, assim como o nosso pastor Gisele ministrou: nosso nascimento e a nossa morte. O que acontece entre esses 2 pontos depende de você. Quantas pessoas se esforçam para ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente? Quantas pessoas se esforçam para enriquecer, jogam as suas forças, investem todo o seu tempo em coisas que não lhe trarão nada? Hoje você está tendo a oportunidade e Deus está falando no seu coração. Invista o seu tempo em Deus. Invista o seu tempo num tesouro que a traça não corrói, que a ferrugem não come, um tesouro que é eterno, um tesouro onde você vai investir o seu conhecimento e Deus vai te usar, sabe para quê? Para ganhar pessoas. Esse é o propósito. Nós estamos aqui nesse lugar para manifestar o reino de Deus. Nós precisamos sim trabalhar, mas é para manter o nosso ministério, porque nós não somos chamados, nós não chegamos até esse lugar para ganhar dinheiro. Se você está aqui hoje e você veio para cá buscando uma oportunidade, assim como eu vim, amém, busque, corra, vá atrás, mas não coloque isso na frente de Deus na sua vida. Não priorize o seu trabalho antes de estar nas coisas de Deus, porque é Deus que te recompensa. Viver uma vida de aparência, uma vida de engano, uma vida onde as pessoas te olham por fora, você está bonitinho, ajeitadinho, arrumadinho, perfumado, mas por dentro está só a misericórdia de Jesus, está só a graça, porque não existe vida dentro de você. Você está igual a um deserto. Você não anseia mais pela água de Deus, você não anseia mais pela vida de Deus. Você vem até aqui, vai e vem e vai continuar assim por muito tempo, se hoje você não tomar uma decisão. Você precisa aceitar aquilo que Jesus propõe para você, um evangelho não de prosperidade, não aonde você dá 100 você recebe 1000, não aonde você vai, faça que Deus está no negócio, faça, aí você se frustra, e aí se frustra com tudo, com igreja, com ministério, com tudo. Não, nós pregamos aqui o evangelho da renúncia, o evangelho onde Jesus se faz presente, o evangelho da verdade, onde a sinceridade, o amor, a transparência são os nossos valores. Nós precisamos hoje sair desses lugares. Nós precisamos sair desse lugar de oscilação, sair desse lugar de um caráter inconclusivo, de pessoas que vivem de aparência, de pessoas que dependem de outras. Você não depende de outra pessoa para ser quem você é. Deus já te deu uma chamada, você já tem um propósito. Você depende de Deus. Você precisa achar em Deus a sua vida. Muitas pessoas vêm até esse lugar pedindo para que Deus abençoe os planos, os projetos. Deus abençoa isso, abençoa aquilo. E Deus está aqui falando: meu filho, eu já tenho uma vida abençoada para você. Basta você tomar, renuncie essa sua vida e tome a que eu já tenho, a que eu já conquistei na cruz para você. É difícil, irmãos, é difícil. Renunciar dói, sabe? Você sair do seu conforto para você ir visitar um irmão, você sair da sua casa, da sua família, para você ministrar em uma pessoa, para você estabelecer o reino, para você consolidar, para você gerar, dói, porque você está o quê? Você está matando a sua carne. Hoje, todos nós aqui poderíamos estar nas nossas casas, aproveitando esse tempo, friozinho, chovendo, mas não, vocês decidiram hoje receber uma direção de Deus, e é isso que Deus procura por pessoas que quer. Jesus nos deixou um ensinamento, o ensinamento do ID, o ensinamento onde significa ir, fazer, plantar, doar, realizar, não simplesmente receber. A igreja hoje precisa sair desse lugar de querer receber, só receber, só receber, e precisa começar a dar, precisa começar a orar pelas pessoas lá fora, precisa investir o seu tempo. Você precisa evangelizar, você precisa orar a Deus, sim,
mas você precisa também começar a semear. Pessoas que só querem colher, como é que você pode colher algo que você não plantou? Pessoas que só querem receber da parte de Deus, eu só quero, mas nunca planta nada, não planta uma palavra, né? Pessoas que se não recebem um dia o devocional do líder de célula, que está lá se arrebentando para consolidar, para discipular, orando, intercedendo, jejuando pelas vidas, se não recebe um dia uma mensagem, já se frustra, já quer abandonar tudo, já se revolta. Nós precisamos, irmãos, entender que a transformação ela começa em nós. A transformação da sua casa vai começar por você. A transformação da sua vida vai começar por você. Não vai começar pelo pastor, não vai começar pelo ministério de louvor, não vai começar pelo líder de célula. Se você não corresponder àquilo que o líder de célula planta em você, não vai frutificar. Você vai passar o restante da sua vida de um ponto até o outro, vindo na igreja, pedindo as coisas para Deus, muitas vezes recebendo, muitas vezes não recebendo, e a sua vida continua a mesma, a sua casa continua a mesma, a sua vida com Deus continua a mesma, as suas emoções continuam a mesma, o seu comportamento indeciso continua o mesmo, o seu caráter de começar e não terminar as coisas continua o mesmo, a sua vida de aparência continua a mesma. Hoje existe uma pergunta aqui nessa noite: qual a intenção do seu coração? Por que você tem realmente, o que realmente tem movido o seu coração? Aquela palavra que eu iniciei, onde a mãe dos 2 discípulos pergunta para Jesus, né, se eles poderiam ter um lugar de honra. Jesus, no próximo versículo, ele fala: pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o último. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Hoje eu queria que você entrasse nesse lugar, nesse entendimento, nessa compreensão de que se você quer que as coisas fluam na sua vida, você precisa servir as pessoas, você precisa dar, você precisa sair desse lugar de receber, irmão. Esse lugar de receber, ele não altera nada na sua vida, na sua trajetória, ele não transforma nada na sua vida. Você já recebeu a Jesus, você já recebeu poder, autoridade, santificação, você já recebeu todos os dons do Espírito quando você aceitou Jesus. O seu espírito foi regenerado com o de Deus. Você não precisa ser um líder para você ministrar nas pessoas. Você não precisa ter um cargo para ser alguém. Você não precisa ser denominado pastor para cuidar de pessoas. Você não precisa ser um líder de célula para amar as vidas ao seu redor. Deus chamou a gente para que nós renunciemos a nossa vida, para que nós renunciemos os nossos planos e que nós plantemos o que Ele nos deu nas pessoas. Esse é o dom mais gracioso de Deus, de você ver uma pessoa crescendo em Deus, de você ver as pessoas gerando, as pessoas frutificando. E aí você começa a ver que o dinheiro não tem mais valor, que os bens não têm mais valor, que a riqueza, nada se compara quando a glória de Deus habita na sua vida. Nessa noite eu queria que você entendesse isso, que se você quiser ser o primeiro, se você quiser ser bem sucedido, sabe qual a chave do sucesso? Essa aqui, ó, Mateus 20, 26 a 28. Se você quiser ser o primeiro, deverá ser o último. Se você quiser ser importante, deverá ser servo. É um espírito de servidão, um espírito de doar-se para as pessoas. É isso que falta nas nossas vidas. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento.